no Salmo 136. Salmo 136 é onde é louvada as obras de Deus, né? Na sua benignidade, no seu poder e glória, né? O Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. No verso 5. Aquele que com entendimento fez os céus, porque sua benignidade é para sempre. E aquele que entendeu a terra sobre as suas águas, porque a sua benignidade é para sempre. Ele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua, as estrelas, para presidir a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com o braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. E aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, para que a sua benignidade é para sempre. Ele fez passar Israel pelo meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derrubou o farol com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. E aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Senhor, o rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E continuando, eles continuam falando do rei de Baçã, e deu a terra dele sob herança, por sua benignidade é para sempre. E sim a herança em Israel, no verso 22, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou das nossas humilhações, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Verso 25. Que dá o mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Verso 26. Louvai ao Senhor dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Deus é louvado em todas as suas Amém. obras, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de cada um em mínimos detalhes. Né? Se você hoje teve um dia difícil, um dia cansativo, um dia preocupado, pode ter certeza que a misericórdia do Senhor está sobre sua vida, os seus cuidados estão sobre você. Eu vou passar agora a oportunidade, meus irmãos, para a irmã Laiane tá adorando o Senhor, tá bom? E depois da irmã Laiane, o pastor Cosmo pode deixar uma mensagem para os irmãos nesta noite. Amém? Fica com a oportunidade, irmã, para Deus te usar, tá bom? Amém, glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem, né? Sim. Então, nós vamos adorar a esse Deus que Ele sempre foi, Ele é e sempre será. Mesmo que muitos não acreditem. Eu não sei se todos que estão aqui são cristãos, e desde já eu desejo bem-vindo a todos, mas eu quero que você saiba que o nosso Deus, ele é perfeito, e ele existe. E ele pode mudar qualquer situação nas nossas vidas, amém? E ainda no final da nossa caminhada, nos garantir a salvação eterna. Então, é a esse Deus que nós vamos louvar essa noite. Talvez você não conheça esse louvor, mas preste atenção na letra dele, porque ele fala muito comigo e eu tenho certeza que vai falar com vocês também. Nosso Deus não foi criado pelas mãos humanas. Nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer. O nosso Deus não precisa crer em mim ou em você, mas somos nós que precisamos crer.
Deus não foi criado pelas mãos humanas. Nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer. Nosso Deus não precisa não em você, mas somos nós que precisamos crer. O Senhor é Deus, desde o início dos tempos, estava em seu trono, desceu e me salvou. E agora, sempre que eu precisar, sei que posso te chamar, pois no trono tu estás. Somente teu é o poder sobre o céu, a terra e o mar. Somente a tua voz faz a tempestade se acalmar. Somente a ti daremos tudo o que há em nós. Tu és Deus, iremos te adorar. O Senhor é Deus, desde o início dos tempos, estava em seu trono, desceu e me salvou. E agora, sempre que eu precisar, sei que posso te chamar, pois no trono tu estás. E não mudará, não falhará, não se calará, pois tu és Deus. E não mudará, não falhará, não se calará, pois tu és Deus. O Senhor é Deus, desde o início dos tempos, estava em seu trono, desceu e me salvou. E agora, sempre que eu precisar, sei que posso te chamar, pois no trono tu estás. E não mudará, não falhará, não se calará, pois tu és Deus. Amém, Jesus, esse é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus, irmã. Que Deus te abençoe, viu? Linda canção, irmã. Depois, se você puder, se tiver o link dessa canção, viu? Muito linda mesmo esse louvor. Amém. Glória a Deus, viu? Pastor Cosmo, o senhor está aí, Pastor Cosmo? Pastor Cosme, né? Microfone, pastor do senhor. Cadê? Pastor. É isso aqui, ó. Pastor Cosme. Tá sem áudio. Do lado da mãozinha, pastor, tem o símbolozinho do microfone, na mãozinha embaixo. Agora, Agora foi. ó, tá vendo? Majorina, é só você não, viu? Ela tá rindo de mim, não é um privilégio só seu não, viu? Mas pode parar de rir, pode parar de rir, pode parar. Então tá melhor da gripe, pastor Cosmo? Tá melhor, irmã Vânia? Tô me recuperando. Vânia que tá pior do que eu. Meu Deus. A Vânia que tá pior do que eu. Mas é muito bom revê-los aqui. O Cristiano, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você.
O nosso querido Ismael, ele é a primeira vez que está conosco, David, o Ismael. É a primeira vez. Ele é, acho que é cunhado, né, do genro. Ismael é irmão da Marjorie, meu cunhado. Deus abençoe você, Ismael, seja muito bem-vindo. Todos, a irmã Gil estava conosco aí, não sei se continua também, né? Mas é muito bom estarmos que eu cheguei e estou jantando, pastor. Aí, né, estou comendo, estou ouvindo, estou aqui participando. Então tá certo. Vou dar um abraço para ele. Mas olha só, é bom estarmos juntos mais uma vez, vencendo, né, essa grande batalha que é se reunir como igreja, como corpo, como povo de Deus, escolhido por Deus, para que a graça de Deus seja manifesta e anunciado essa boa palavra de Deus que transforma, não é, a vida de todo aquele que crê. Então, em breves palavras, eu quero falar somente a respeito do que Paulo, né, esse grande exemplo para todos nós, que escreveu para ratificar, assim, a sua pregação acerca da volta de Jesus. E num dado momento, ele falando aos irmãos da igreja de Tessalônica, ele pede oração a esses irmãos para que a palavra de Deus seja propagada, assim como entre os irmãos de Tessalônica ela estava sendo propagada. Ou seja, Paulo, ele faz um elogio aos irmãos da igreja de Tessalônica, pedindo oração a eles por Paulo e sua equipe, naturalmente, e falando que entre esses irmãos a palavra de Deus estava sendo bem propagada. É um exemplo que nós temos que tomar para nós, né? Paulo fala uma coisa também muito importante. Ele diz que pede oração porque ele sabe que haverá perseguição e ele diz que a fé não é de todos. Eu gosto muito desse texto quando Paulo fala, porque me abre o entendimento de que aqueles que têm fé receberam uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Porque quando Paulo afirma que a fé não é de todos, ele nos dá assim, uma garantia de que nós recebemos esse presente da parte de Deus. Se estamos aqui reunidos hoje, nessa quinta-feira, e outras quintas-feiras, e sábado, e quarta, e domingo, e todos os dias na presença de um Deus que é invisível, mas nós sabemos que é um Deus real. Olha a irmã Nara aí na área. A paz do Senhor, irmã Nara. Bom, é porque nós temos fé. E isso é maravilhoso. Nós não podemos esquecer jamais de que somos privilegiados, única e exclusivamente porque Deus nos presenteou com fé. Se nós não tivéssemos fé, não estaríamos reunidos, cada um numa distância que estamos, sem ver, vendo um ao outro pela tela, sem ter contato físico, sem ver Deus. Mas a nossa fé, ela é capaz de nos fazer sentir a presença de Deus, ainda que para muitos seja considerado loucura. Então, Paulo, na segunda carta à igreja de Tessalônica, ele diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja gloriosa, como também está acontecendo entre vocês. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Nunca devemos esquecer que nós recebemos esse grande presente de Deus. Se Paulo está dizendo que a fé não é de todas, naturalmente, aqueles que não permitem que a palavra de Deus seja propagada, não receberam esse dom que nós temos, que é o dom da fé. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e vamos em frente. Amém, pastor, amém. Glória a Deus, viu? É isso que realmente até ontem nós tocamos nesse assunto ontem, né? Esse privilégio, essa dádiva do dom de Deus que Deus Deus pra gente aqui de fé, de crer, né? Por isso que hoje acontecem essas coisas como está acontecendo, essas reuniões, esse evangelho sendo propagado, né? E que Deus possa cada dia mais, pastor, abençoar a sua vida, da sua família, com muita sabedoria, paz, força e saúde. Amém? Pastor Marcelo, o senhor pode
trazer alguma mensagem para nessa noite? O senhor quer falar alguma coisa? Pastor Eu não sei como é que o áudio está chegando aí. Tá todo mundo ouvindo? Estamos, tá Ah, ótimo. é porque eu estou gravando aqui, aí se eu deixar o meu microfone aberto, ele duplica o áudio ali. Mas eu quero ser bem breve, até para não tomar o tempo da Marjorie. Nós começamos a falar sobre a bondade de Deus, né? Como Deus ele é bondoso. E aí me veio um questionamento esses dias atrás, que conversando o Ednei, um pouco antes da aula da escola dominical, né, ele perguntou todos os dias, quando Deus completava a sua obra, ele dizia que era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, ele disse que era muito bom, né? Só que no segundo dia Deus não fala nada, né? E o Ednei perguntou assim, por que no segundo dia Deus não disse que era bom, né? Se você ler na Bíblia, eu até abri aqui, no primeiro dia, na hora que ele termina lá, ou foi tarde de manhã do primeiro dia, como é que é? E chamou, enfim, mas aí o que eu estava lendo aqui é que do segundo para o terceiro dia, no segundo dia, Deus ele faz a separação, né, das terras e das águas, chamou de mares e viu Deus que era bom, né? Isso no terceiro dia. Então, o que Deus está dizendo? Por que ele não falou no segundo dia? Porque ele não tinha completado ainda a sua criação no segundo dia, né? Que ele continua falando sobre as águas. E aí a gente vê essa questão da bondade de Deus, e eu estava meditando acerca da bondade, da justiça, da misericórdia e da graça de Deus, né? E que talvez seja até motivo da minha pregação no final agora do mês de abril, falando sobre isso, né? Fazer com que as pessoas elas compreendam a questão da bondade de Deus. Deus ele é bom, Deus ele é bom sempre, né? Deus é um dos seus requisitos, né? Faz parte da natureza de Deus, dos seus atributos, a bondade dele. Mas Deus também é justiça, Deus também é misericordioso, e Deus também ele é gracioso, ele nos oferece a sua graça, né? Então é um tema para ser refletido, de que Deus é bom o tempo todo, mas Deus também ele é justiça. E tudo aquilo que nós fizermos aqui que for contra os seus mandamentos, nós teremos que pagar. Russell Shedd, eu gosto muito dos escritos de Russell Shedd, ele dá um exemplo muito interessante de justiça, misericórdia e graça, né? Que o pai disse para o filho dele assim, que se ele obedecesse, se o filho obedecesse, ele recompensaria o menino com sorvete, né? Mas se ele desobedecesse, ele seria castigado com 10 cintadas, alguma coisa nesse sentido. E então o pai chamou o menino e como era de se esperar, né, esse menino ele desobedeceu o pai. Então o pai chama esse menino e disse para ele lá, dizendo que ele receberia um castigo. E esse castigo, né, seria ele estaria ensinando a questão da justiça. Então o castigo seria ele receber aquilo que ele estava merecendo, né? E aí o pai começou a dar cintadas nele, deu apenas 5 cintadas nele, né? E o menino virou assim, ué, pai, mas não seriam 10 cintadas, né? E aí o pai vira para ele e fala, com isso eu estou te ensinando, logicamente faltam 5 cintadas, mas com isso eu estou te ensinando misericórdia, que é você não receber aquilo que você merece receber. E aí, por fim, pouco tempo depois, o pai dele chama o menino e fala assim, filho, vamos lá tomar um sorvete. Ele falou, mas eu desobedeci, né? Eu não deveria tomar o sorvete. Ele falou, eu estou te ensinando o que é graça. Então é isso que Deus nos ensina através de bondade, justiça, misericórdia e graça. Amém? A reflexão. Amém. Amém, amém, pastor. Nossa grande reflexão, viu, irmão? Deus te abençoe, viu? Mais uma vez, obrigado por ter disponibilizado e estar gravando aí com a gente. Em breve vai estar no YouTube, para os irmãos depois acompanhar, aqueles que não puderam assistir, também conectados aqui nesta hora. Irmã Marjorie, vamos orar por você, minha amada. Você trazer o que Deus preparou no seu coração para nós esta noite, amém? Pastor Cosme, eu estou te vendo, Pastor Cosme. Amém. Vamos orar. Pastor Marjorie, está tudo pronto com a senhora? Tudo bem? Seu áudio, pastor. Amém, tá ok. Ligar. Vamos orar por você, então, irmã. É a irmã Zélia, né? Deus abençoe, irmã Zélia. É a irmã Zélia, né? Deus Santo, abençoe, meu pai, a tua serva que vai trazer a palavra para nós esta noite, Senhor.
Pai, use, meu Pai, como o Senhor tem usado a tua serva, meu Pai, trazendo sabedoria, meu Pai, trazendo a espada da justiça na tua palavra, Senhor. Deus Santo, que nós possamos ser ouvintes e praticantes da tua palavra, Senhor. Que possamos ouvir esta noite, para nós possamos ser transformados, Senhor, alimentados, meu Pai, fortalecidos da tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo, nós sabemos, meu Pai, que tua serva tem estudado, meditado diante da tua palavra. Abençoe a tua filha, meu Pai. Abençoe, meu Pai, com grande abundância na vida dos teus filhos, meu Pai. Cuide da sua casa, da sua saúde, dos seus negócios, meu Pai. Em o nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus Santo, acalma seu coração, meu Pai. Cuide da vida da tua serva, meu Pai. Que nós possamos ouvir e acompanhar a tua palavra em o nome do Senhor Jesus. E amém. Fica à vontade, minha irmã, que Deus trazendo no seu coração, tá bom? Amém, Obrigado. amém. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela presença de todos, e em especial pelo meu irmão Ismael, que é esse menino bonito que tá aí. Eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs, né? E o Ismael é o terceiro de baixo para cima, né, Ismael? Tem mais 3. Ele é o mais bonito, dos meninos ele é o mais bonito, mas que os outros não me ouçam, tá? Eu estava conversando com o Ismael ontem, na hora que eu estava estudando, e aí hoje eu fiquei pensando, aí o Senhor falou para mim, convida ele. Eu falei, eu vou convidar, né? Se ele não estiver ocupado, ele vai estar aí ouvindo a gente. Amém. Vamos começar a ler a palavra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Se você tiver com sua Bíblia aí, você lê, senão você vai ouvindo que eu vou lendo, amém? De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O mesmo autor, João, lá na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, Deus é luz. Nele não há treva alguma. Deus é completamente santo. Nele não há pecado. E somente Ele pode nos guiar e nos tirar das trevas. Jesus veio para guiar seu povo para a cidade santa, para Nova Jerusalém, que é onde nós vamos morar, amém? E Jesus, ele é essa luz como foi aquela coluna de fogo lá no deserto, quando guiava o povo no deserto, lembra? Havia uma coluna de fogo que iluminava o povo e eles seguiam o caminho em direção a Canaã. Jesus é assim para nós. E Jesus, ele é a presença de Deus. Ele é a proteção, a orientação para nos conduzir de volta para Deus. Jesus é bom, é santo. Ele é o caminho, a vida, a verdade. Onde Jesus está, o pecado e as trevas não existem, pois o pecado e as trevas não podem existir na presença de um Deus santo. Em 1 João 1,7 diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus, ele é a propiciação, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados e também pelos pecados do mundo inteiro, de todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Se verdadeiramente nós o conhecemos e guardamos os seus mandamentos, nós vamos andar na luz e vamos permanecer nela e seremos aperfeiçoados no amor de Deus Pai. Mas olha que mesmo assim, nós ainda vamos pecar. João, ali na carta de 1 João também, que eu gosto muito de João, e eu li bastante João, tanto o Evangelho quanto a primeira carta, ele nos orienta a não pecar. Mas ele também diz que se acaso nós pecarmos, nós devemos confessar e nos arrependermos, porque o Senhor nos perdoará
por causa do nome de Jesus. Espera aí, deixa eu acertar aqui. O nosso problema é que nós vivemos num mundo onde o pecado está à disposição, seja na concupiscência da carne. Concupiscência, para quem não sabe, eu fui procurar no dicionário, porque a gente ouve muito, mas às vezes a gente precisa do significado bem claro, né? Concupiscência é um forte desejo, é um desejo desmedido. Então, seja a concupiscência da carne, que é o desejo sexual, seja na concupiscência dos olhos, que é a cobiça pelas coisas materiais, seja na concupiscência da soberba da vida, que é o orgulho e a independência de Deus, seja qual for, nós precisamos rejeitar essas coisas e não amar o mundo. Só que, sem percebermos, nós estamos amando o mundo, amando as coisas que há no mundo. Exatamente o contrário do que diz a palavra, do que a palavra nos orienta, nos ensina, nos alerta, que tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E se quisermos permanecer na luz, é necessário que estejamos ligados a Cristo como o ramo que foi enxertado na videira. Precisamos ouvir e reter a palavra dentro de nós para sermos limpos do pecado. Você pode ler lá no Evangelho de João 15 sobre a videira e sobre, Jesus ser a videira verdadeira e nós os ramos que somos enxertados na videira. Mas mesmo assim, o pecado continuará a existir no mundo, mesmo que nós venhamos a resistir. Ele estará sempre lá, sempre à nossa porta. Mas ele não chega nas nossas vidas com um cartaz bem grande dizendo: ei, oi, você quer vir comigo? Quer andar comigo? Quer que eu faça parte da sua vida? Não. O pecado, ele entra sutilmente nas nossas vidas. É como quando nós chegamos num restaurante que não há muita luz. Sabe, eu e o Marcelo e o Marcos Alberto gostamos muito de ir num restaurante aqui em Brasília, que você chega lá e é uma penumbra o restaurante. E nós temos que ler o cardápio com pouquíssima luz. Tá certo que agora ainda existe no celular, mas no começo não tinha. E nós tínhamos que ler aquele cardápio naquela penumbra. E no começo, os nossos olhos não conseguiam ler direito. Mas aos poucos, a nossa vista ia se acostumando. E nós começávamos a fazer parte daquele ambiente meio escuro, na penumbra, e conseguíamos até enxergar com mais naturalidade. O poder sutil das trevas é assim. As trevas representam o pecado. Não se acostume com o pecado. Quanto mais longe da luz, mais perto estamos da escuridão. A luz representa a santidade de Deus. Estar na luz significa que estamos em obediência aos mandamentos de Deus. Um passo para a penumbra é um passo mais perto do pecado. Um passo mais longe da luz de Cristo é um passo mais perto de Satanás e do inferno. O reino espiritual não é visível para nós. Pelo menos não é visível para a maioria de nós, né? Salvo algumas pessoas que Deus abre os olhos espirituais e conseguem ver o reino espiritual, né? A gente pode ver na Bíblia o profeta Eliseu, ele tinha esse dom. Até mandava o Senhor, pedia ao Senhor, né, para abrir os olhos do rapaz que o seguia, para que ele também enxergasse. Mas nós, pobres mortais, não temos o dom da visão do reino espiritual. Pelo menos não a todo tempo, a toda hora e a todo instante. Então, o que nós temos a respeito do reino espiritual? Apenas uma ordenança do Senhor, que nós precisamos crer e obedecer à palavra do Senhor. Na verdade, a palavra do Senhor é tudo que precisamos. Jesus orou ao Pai e disse, lá em João 17:17, santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. A palavra por si mesma se basta. Ela é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. E a palavra de Deus, ela cumpre o propósito pelo qual ela é lançada. Está em Isaías 55:11. Todos os dias, irmãos, nós lutamos contra as forças espirituais da maldade que nós não vemos. Não as vemos, mas elas estão ali, lutando contra nós. Ontem, quando eu conversava com meu irmão, eu até falei com ele. Lembra da história do ringue de boxe? Quando os lutadores tocam o gongo, né? E cada um vai para o seu cantinho? Pois é, o diabo não nos dá nem esse segundo. Ele está o tempo todo lutando contra as nossas vidas. Mas o bom é que nós não estamos sozinhos. Temos o Senhor a nosso favor. Temos o Espírito Santo que nos ajuda. O Senhor vai à nossa frente na peleja, a palavra diz. É Ele quem guerreia por nós. Se nós orarmos e buscarmos ao Senhor, o Espírito Santo vai nos ajudar. A palavra diz que Ele nos fará lembrar da sua palavra, que Ele nos ajudará, que Ele vai nos convencer do pecado quando for necessário e vai nos levar ao arrependimento verdadeiro. Em Isaías 1:16-20, o Senhor deu uma ordem a Isaías e eu tenho estudado sobre isso esses dias e eu quero ler para você. Preste bem atenção no que o Senhor falou ao povo. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isso me faz lembrar que o Senhor sempre nos diz, que foi algo que o Senhor falou comigo semana passada, dos corações endurecidos. Nós não podemos estar com o coração endurecido. Temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. O que eu tenho para te dizer hoje é: troque o que é visível, o que você vê no mundo, o que é do mundo. As coisas que agradam a sua carne, troque-as pelas coisas que são do alto, pelas coisas que são da vontade do Senhor, pela obediência à palavra do Senhor. Tome decisão a cada momento da sua vida de andar na luz de Cristo, conhecendo a Cristo mais e mais e obedecendo aos mandamentos do Pai, como o Filho, Jesus, obedeceu. Enquanto você amar mais as coisas terrenas, menos você amará a Deus. Quanto mais você se acostumar à penumbra, à pouca luz, mais estará se distanciando da palavra, da presença de Deus. E menos forças você terá para vencer o pecado. Se arrependa, confesse seus pecados, porque Ele é fiel e justo para te perdoar, para nos perdoar. Tem um louvor muito antigo que eu quero colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo ligar. Vamos ver se dá para ouvir. Quero voltar ao início. Tá ouvindo? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir.
quer levar o caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Aí ele fala: eu arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. O amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Para Deus. Amém, irmãs? Irmãos. Obrigada, irmã Zélia. Ficamos felizes de ouvir a senhora, viu? Nós estamos com saudade, a senhora nunca mais foi na igreja. Pois é, minha irmã. Eu também amo vocês, viu? Que Vocês bom vê-la moram e no ouvir meu aqui, coração, viu? Vocês Então, moram no amada, meu coração. a palavra nos diz que nós precisamos andar na luz, viver na presença do Senhor, respeitar a vontade do Senhor. Porque o que fazemos normalmente, ultimamente e sempre, é fazer a nossa vontade. É levantar de manhã bem cedo e buscar os nossos afazeres. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem algo para fazer, todo mundo tem que ganhar o seu pão, é verdade. Mas lembre-se que em primeiro lugar está o Senhor nas nossas vidas. Se não priorizarmos o Senhor nas nossas vidas, como teremos forças para vencer no dia mau? Como conseguiremos vencer as situações difíceis? Precisamos do Senhor mais e mais a cada dia. Amém? Para finalizar, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 27. Eu quero que você preste bem atenção, porque eu creio que tudo que está no Salmo 27 é para nós e o Senhor vai falar com você essa noite. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Tu não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e só os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
Ontem eu estava conversando com meu irmão, com o Ismael, ele estava me contando uma situação que ele passou, e eu tinha acabado de pegar esse salmo, eu até falei para ele, né, um dos salmos, leia esse salmo, além do Salmo 91, leia esse salmo, porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso socorro bem presente, é Ele que nos guarda, é Ele que cuida de nós. A palavra foi essa que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e que nós possamos, todos os dias, meditar na palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar andar na luz e viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Beijo. Amém, pastora. Que Deus te abençoe grandemente. Que palavra poderosa nesta noite que nós podemos ouvir. Pode ter certeza que nós não saímos dessa noite de mãos vazias, né? Foi muito importante nós ouvirmos essa palavra desta noite. E eu fico muito feliz, né, do convite. Você aceitou, apesar de ser de última hora, né? A irmã esteve disposta. Eu sei que a agenda de vocês é muito corrida, mas você se dispôs a trazer a palavra de Deus para a gente esta noite. Amém? Pastor Cosmo, o senhor quer deixar uma mensagem? O senhor dá a bênção apostólica para os irmãos? Pastor Cosme, abre o microfone, Microfone, câmbio, pastor. pastor. E agora? Agora sim, pastor. Dois. Experiência. Teve gente que cortou o cabelo aí. Teve gente que aparou o cabelo. Mas é muito bom estarmos reunidos mais uma vez. E os meus agradecimentos finais, né? A todos que participaram. Nós estamos numa caminhada de guerra e Deus vai nos dando vitória cada vez que nós participamos de um culto desse, né? No momento em que nós celebramos a fé que recebemos gratuitamente da parte de Deus, entendendo que é um privilégio. Então eu quero abençoar a vida de todos os irmãos que estão aí, todos os amigos, né? O Ismael, que pela primeira vez está conosco. Apareceu também um de sobrenome Fragoso entre nós, mas depois desapareceu. É o meu Deus cunhado. abençoe. Quem é? Meu cunhado. Ah, é o marido da sua irmã, né? Isso. Ah, Deus abençoe a todos. E ao pastor Marcelo, nosso muito obrigado agora com a novidade de gravar, né? Para poder colocar no YouTube. Deus possa abençoar a todos. Deus abençoe a irmã Zélia com saúde, a Antonieta com saúde. Deus abençoe a irmã Graça, que hoje deu uma notícia muito boa para mim. Graças a Deus ela recebeu uma bênção, que estava orando, esperando a liberação aí, foi feito isso. Então, em nome de Jesus, eu quero, juntamente com a igreja, agradecer a Deus pela vida da irmã Graça, que nós estamos constantemente orando por ela, né? Então, Miguel, Nara, Karina, Antonieta, José, todos. José eu não vi não, mas ele está deitado aí do lado da Antonieta, dormindo, né? Deus abençoe. Tá dormindo, Tá bom? não, tá acordadinho. Amém. Deus abençoe, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou querer que Gil ore, agradecendo a Deus pelo culto, e eu impetro, então, a bênção a todos. Amém? Amém, glória a Deus. Eu levantei a mão rapidinho, porque só queria testemunhar que o nosso grupo de oração, que a gente tem com a missionária Graça, com a Antonieta, amanhã vai completar 3 anos, que todos os dias, às 6h30 da manhã, a gente se reúne para orar e buscar as primícias do Senhor. E isso tem feito toda a diferença na nossa vida. E eu honro a Deus por esse grupo, né, e por não deixar que a gente desanime. É isso que nós precisamos a cada dia, um ajudar o outro. E eu creio que esse momento aqui, ele é um momento muito especial e que ele não pode ser abandonado de forma nenhuma. É muito importante a gente estar junto o tempo todo e trocando, porque hoje a gente já não fica distante, né? A gente hoje se aproximou muito com essas ferramentas, e eu glorifico ao Senhor. Não sei se a Antonieta quer falar antes, depois eu oro, ela levantou a mãozinha ali também.
Só para completar, esse grupo, eu e a Graça já tínhamos começado quase 2 anos antes, com o tanto de gente que a gente está hoje. Nós estamos com muitas pessoas e, assim, ninguém falha, né, Tia Gil? Todo mundo fica ansioso, vai para o mundo inteiro, vai para fora do país e a gente não falha um dia. Então, assim, o grupo que a Gil está, a gente é um grupo já grande, já estamos há 3 anos sem falhar. Com a Graça, eu e a Cris já estávamos há mais de 4 anos. Então, assim, e vendo o poder de Deus, orando pela igreja, orando pelas famílias, tudo que é pedido ali no domingo, pedido pelos jovens, por todo mundo, todos os dias nós oramos e Amém. todos intercedem pelo mesmo motivo. Num grupo como aqui agora. E a gente aprende, a gente lê a palavra todas as manhãs e é explicado. Então, isso é muito bom a gente fazer, porque a gente precisa, né? Precisa espalhar. E graças a Deus, Deus tem nos honrado. Manda bala, Amém. Tia Gil. Amém, glória a Deus. Deus é bom demais. Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido a nossa fortaleza. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por essas pessoas aqui, Senhor Deus, por cada família representada, Senhor Deus. Obrigada porque o teu Espírito Santo atuou, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz, Senhor Deus, que a gente possa guardar, Senhor Deus, no nosso conhecimento, no nosso coração, Senhor. Aperfeiçoa a nossa vida, Senhor Deus, para não nos acostumarmos, Senhor Deus, com as coisas do mundo, Senhor Deus, mas para que cada dia, Pai, possamos buscar mais de Ti, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua graça, Pai, o Teu conhecimento, Pai, que a Tua palavra seja, Pai, para todos nós, cada dia, Senhor Deus, a excelência da nossa vida, Senhor Deus, porque, Pai, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor Deus, e só ela, Pai, é capaz de não nos fazer tropeçar nas coisas do mundo, Senhor Deus. Por isso, Pai, eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço, Pai, por esse momento, por todos que estão atentos aqui, Senhor. Obrigada pela vida da pastora Marjorie, que trouxe a palavra, Pai. Vai refinando cada dia mais, Senhor, a vida dela, Pai. Que possa ecoar aos 4 cantos, Senhor Deus, a voz dela, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado na memória, na mente e no coração da tua filha, Senhor Deus. Abençoa as mãos, a palavra, Senhor Deus. Obrigada pela presença do pastor Cosme, Senhor Deus. Dá saúde a ele, a família dele, assim como derrama, Pai, a cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos e o nosso coração se enche de alegria essa noite, Pai, porque sentimos a tua presença, Senhor. Estamos distantes fisicamente, Pai, mas a tua presença é real, Pai. E o teu sangue, Pai, a aliança no teu sangue é que nos une, Pai. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco esse finalzinho de semana, Pai, e nos alegraremos em nos encontrar esse final de semana, Pai, unidos, Pai, para te adorar, para te agradecer e para bendizer e render toda adoração, todo o nosso louvor a somente ao único digno de tudo que é o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus, permaneça com cada família aqui representada. Cada alma que participou e que ouviu, ó Deus, a tua palavra nesta noite, agora e para todo sempre, Deus. Nos dá saúde física, Senhor. Nos dá saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, ó Deus, com aplauso por mais uma vitória do teu povo nessa terra. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, viu, Cristiano? Um trabalho para você, que você está no trabalho. Às vezes é a irmã Nara que acompanha Conectados com Cristo aí dirigindo, né, irmã? E assim vão, meus amados. Irmã Antonieta, irmã Laiane, seu esposo.
sempre está ajudando a gente aqui nos louvores, né? Pastora Marjorie, mais uma vez, obrigado. Pastor Marcelo pela gravação. Que Deus abençoe cada um dos jovens que estão aqui presentes também, né? Esses nossos jovens lindos, abençoados da nossa igreja. E é isso, meus amados. Toda quinta-feira, né? Nosso propósito era cada 15 dias, mas Deus faz conforme a vontade dele, né? Então, Conectados com Cristo está sendo todas as quintas-feiras, às 20h30 até às 21h. Amém? Fica com Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. A paz. Tchau, pessoal. Paz. Paz, tchau, Deus abençoe.